Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que tem feito com a gente essa experiência, da escuta da Palavra, da meditação da Palavra de Deus. De maneira especial, a palavra sempre é muito generosa e muito importante para nós, mas de maneira especial nesse tempo da Quaresma, onde a palavra ela vai, na verdade não só vai, mas também quer, direciona muito da nossa oração, de acordo com esse tempo que a gente está vivendo, tempo de conversão, tempo de purificação, que é também o que a liturgia de hoje, nessa terça-feira, vai trazer para a gente. Então, a primeira leitura do profeta Isaías vai dizer: lavai-vos e purificai-vos dos vossos pecados. Esse movimento do profeta de trazer para o povo se lavar, é porque lavar é tirar a sujeira, Lavar é tirar todas as sujeiras. Então, é o nosso convite para tirar todas as impurezas, ou seja, abandonar práticas que nos levam ao pecado, abandonar comportamentos, situações, falas e coisas ou pessoas, atitudes que nos levam a determinadas situações de pecado. Então, isso é o lavai-vos. E também o purificai-vos. Purificar é buscar a pureza. Buscar a pureza é lutar contra o pecado. Então eu preciso deixar as práticas que me levam ao pecado e também lutar contra o pecado. Porque às vezes o pecado não são só as práticas, mas são situações que às vezes eu não consigo me livrar daquela situação, então eu estou inserido naquele meio, mas eu preciso lutar contra o pecado. Então às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, onde as pessoas estão fazendo fofoca, estão falando um monte de besteira, e eu lutar para não ser mais um, Não cair nas mesmas besteiras que as pessoas estão falando, fazendo, cometendo, ou não me deixar levar, por esse movimento, por esse ambiente. Ele também vai dizer tirai a maldade das ações. Tirai a maldade das ações, porque também é buscar a conversão, porque muitas vezes nós cometemos muitas atitudes que são mais pesadas, atitudes que não cabem, que não correspondem a uma vida cristã. Então, a gente precisa buscar essa conversão também. É como um fechar de portas, Eu tenho que fechar as portas que me levam para determinadas situações de pecado. Fechar as portas que possam me permitir ou me levar a situações que podem gerar pecado. Então, essa luta e esse caminho de busca de santidade também inclui esse fechamento de portas, rompimento de vínculos. Tudo isso precisa ser realizado em cada um de nós. E aí ele vai dizer: deixai o mal e aprendei a fazer o bem. Ou seja, todo esse movimento de conversão, ele passa por atitudes, e atitudes muitas vezes concretas, ou seja, deixai o mal. É preciso tomar uma atitude verdadeira, reta, coerente, de deixar o mal, deixar aquelas situações, deixar o pecado. E também a disposição, porque aprender, eu preciso de disposição, eu preciso estar disponível para aprender. Então, esse caminho de santidade, ele vai fazendo sentido na minha vida quando eu tomo atitudes contra o pecado, atitudes de mudança de vida, atitudes de abandonar o mal, mas também quando eu me disponho a aprender a fazer o bem, como ele vai nos chamar. Então, é um movimento de renúncia, mas também um movimento de abertura de coração, de disponibilidade. Eu fecho uma porta para o pecado, mas eu abro uma porta para Deus, para Ele me ensinar um caminho novo, para Ele me ensinar o caminho da conversão. Também ele vai dizer vai trazer para nós a importância de obedecer, Obedecer à lei, obedecer os mandamentos, obedecer à vontade de Deus. Obedecer é uma consequência da escuta, Quando eu escuto a Deus, Ele me fala o que Ele quer, Ele me dá a entender o que Ele quer, e aí eu me ponho nesse lugar de pôr em prática aquilo que Ele me pede. Então isso é a obediência. O Evangelho, ele vai trazer para nós a diferença, e a importância de não somente falar
ou não somente conhecer, ou não somente saber. Porque, por exemplo, às vezes eu sei o que é bom, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque eu não transformo aquilo que eu sei, eu não transformo aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino em prática. E a gente tem visto muito isso nos dias de hoje, né? Que tem até aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, ou seja, a gente tem se acostumado a viver esse ditado, né? Popular. A gente prega uma coisa, a gente ensina uma coisa, a gente sabe dessa coisa, mas a gente não vive. A gente prega, fala e escuta falar do amor de Deus, da busca de santidade, mas a gente não pratica. A gente não transforma a busca coerente de santidade em vida. E aí ele vai usar o exemplo muitas vezes dos fariseus, né? Que conhecem a lei, ensinam, mas muitas vezes ensinam nas praças porque querem ser vistos, eles querem ser aplaudidos. Então, assim, eles fazem nada menos do que por vaidade. E dentro desse processo também de crescimento, dentro desse processo de santidade, a gente precisa tomar muito cuidado com a vaidade, porque a vaidade, ela mata toda a obra de Deus em nós. Porque, como vai dizer em um outro evangelho, quando você recebe o aplauso, quando você recebe a confirmação, quando você recebe os olhares das pessoas, o tapinha nas costas, você já recebeu a sua recompensa. Então, muitas vezes, pela vaidade, você está perdendo a recompensa eterna, porque você já está ganhando a sua recompensa agora. A gente começa a buscar recompensa, satisfação, prazer, confirmação agora e acaba perdendo a graça dessa realidade, dessas realidades futuras que nos são apresentadas e que nós somos chamados a viver. Então a gente precisa ter bastante atenção e cuidado com isso, cuidado com as vaidades que existem dentro de nós, cuidado com os processos mal resolvidos e não curados que a gente tem dentro do nosso coração. Também vai dizer que a importância da humilhação, né? Que os que passarem pela humilhação, né, vão ser exaltados, os que forem, né, viverem as humilhações. E a humilhação, muitas vezes, ela é uma consequência dessa obediência que a gente falava agora atrás. Às vezes, a obediência a Deus nos vai levar a um lugar de humilhação, porque as pessoas vão dizer: ah, mas por que você se submete a isso? Por que você não abandona? Né? Às vezes, pessoas que têm problemas em casa, na família, e que não abandonam a sua família. E aí muita gente vai dizer: você não precisa, você não merece isso, larga isso. Só que a gente tem que fazer o que Deus manda. Se Deus está me mandando continuar com a minha família, continuar na minha casa, é ali que eu vou estar. E às vezes isso pode ser uma humilhação, tanto em casa, pelas situações que a gente passa, mas também uma humilhação perante os outros, porque vão querer dizer que nós estamos sendo muitas coisas, né? Então, que nós estamos sendo bobos, otários, né? Assim, de certa forma. Então, a gente precisa compreender que às vezes essas humilhações que passamos em vida, a incompreensão dos outros, do nosso processo, do nosso caminho, não muda em nada a nossa vida de santidade e chegarmos ao céu, se não estiver impregnado de vaidade, claro. Então, essa humilhação também é esse abaixar-se, é esse movimento de compreender que não sou eu que estou à frente, de que não sou eu que mando, mas eu só estou cumprindo uma obediência, uma ordem, uma lei, um chamado que é maior do que eu, que não vem de mim, mas que vem do próprio Deus. Então te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de vivermos o chamado coerente, que corresponda àquele que Tu chamou a cada um de nós, que o convite à santidade, que o convite a uma vida reta possam dar sentido ao nosso coração, dar sentido à nossa vida, a tudo que fazemos e somos e realizamos. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo encha o nosso coração para que vivamos sempre da Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.